Você está feliz? Então vamos ler a Bíblia. Diga assim: Senhor, fale comigo agora. Hoje o veneno da panela vai morrer. Amém? 2 Reis, capítulo 4, 38 a 41. Irmãos, quase que eu não consigo terminar essa palavra. O Espírito Santo veio e eu espero que eu consiga terminar esse sermão. Pastor, antes de falar essa palavra, eu vou fazer uma denúncia, mas não tem a ver com pessoas, não tem a ver com religião, mas nós vamos consagrar janeiro e fevereiro no final desse culto. Nós temos 12 celebrações até a virada do ano, e vamos consagrar de janeiro a dezembro, ainda em 2025. E ao final do culto nós vamos, a visão é que você esteja aqui nesse altar consagrando os meses de janeiro e fevereiro. À noite, a Miriam vai pregar à noite, se você puder, volte, uma palavra de Deus. Eu estou pregando numa igreja com posse e aniversário da igreja. Mas cada celebração, os ministros, quem estiver aqui, vai ofertar os meses ao Senhor. E eu creio, irmãos, que quando nós nos antecipamos, nós governamos. Quando você consagra, você colhe. A lei da semeadura, ela é um imperativo. Você só vai colher o que plantar, não tem jeito. Então nós vamos semear janeiro e fevereiro, porque cremos que Deus já está lá do outro lado, amém? Mas nós ainda estamos aqui e queremos dizer para Ele que vamos para lá com a presença dEle. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas, preste bem atenção na ênfase, ou nas ênfases que eu vou deixar aqui para você. Discípulos dos profetas estavam reunidos com ele. Ordenou ao seu servo, e aqui deveria ser Geazi: ponha o caldeirão no fogo, ou um panelão, uma panela, e faça um ensopado para estes homens, para os discípulos dos profetas. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, uma erva, um fruto que podemos chamar são os mini melões. Você pegar na internet, você vai ver, é um frutinho pequenininho, ele é amargo, ele é ruim, ele é venenoso. Era uma imagem. Hoje tem um melão grande, então deveria ser desse tamanhozinho assim, tipo goiaba, alguma coisa parecida. Quando apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto, quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus! Ele está dizendo homens ou homem? Homem de Deus, singular. O assunto aqui é com Eliseu. Há morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Amém? Eu quero só, antes de entrar aqui nos pontos, a mensagem é muito simples, irmãos. Muito simples. Você vai entender facilmente. Mas mais que entendimento aqui, é nós andarmos numa verdade que Deus estabeleceu. Esse contexto aqui, histórico, contexto literário, o contexto aqui, nesse momento que está acontecendo aqui, esse episódio ele vai acontecer durante o ministério do profeta Eliseu. Você sabe que Eliseu, ele é um profeta que Elias se tornou não só o profeta dele, mas o pai espiritual dele. Então Eliseu ele é formado debaixo de uma unção profética. E Eliseu ele dá continuidade a esse chamado. O ambiente, o momento que a nação vivia era de crise, uma crise econômica, uma crise moral, uma crise no reino do norte, que é Israel, com uma fome, devido à idolatria do povo. Toda vez que você lê na Bíblia o juízo de Deus, você vai ver que o povo deu
as costas para o Senhor. Não tem outra forma. Você via juízo, você lê Joel, você lê livros proféticos, você vê até mesmo momentos antes, como Egito, momentos de idolatria, de feitiçaria, de darem as costas para o Senhor. Então, diante desse tempo aqui, o cenário é caótico também, porque tinha fome. Nenhum lugar vai ser dito que é bem sucedido com o povo passando fome, com o povo vendo miséria. Então aqui era um lugar, um momento difícil. E o cenário também aqui, no contexto, é que havia uma escola profética. Como nós temos algumas escolas proféticas nessas regiões, Gilgal, Betel, e aqui tem uma. E essa escola, Eliseu é o representante, Eliseu é o profeta, é a referência. E ele está formando discípulos da mesma forma que Elias teve nos últimos anos da sua vida, no âmbito de formação. E essa escola de profetas, ou filhos dos profetas, era um tipo de comunidade teológica, sobre a liderança do profeta Eliseu, como eu disse. Com isso nós estamos diante de um contexto, caos, uma escola de discípulos de profetas, e nós temos aqui, irmãos, um milagre. Se você ler os capítulos, tanto 4, alguns capítulos, 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, você vai ver inúmeros milagres, moveres extraordinários de Deus na vida de Elias e de Eliseu. E esse capítulo 4 é impressionante porque ele tem uma série de milagres extraordinários, destaca isso. Mas quero trazer também alguns elementos que mostram o texto. Preste atenção nesses elementos aqui, que são os símbolos que a Bíblia vai trazer para nós, para fazer sentido do que nós vamos colocar aqui para você, para a igreja nessa manhã. Primeiro elemento, a fome e a panela. São dois elementos. A fome, ela, por ser literal aqui, tinha fome. Havia também uma fome espiritual. Fome pode representar essas duas coisas. Tanto falta de comida na mesa, na despensa, quanto também um vazio, um desespero pelo alimento espiritual. Às vezes eu vou em alguns lugares e eu vejo que as pessoas, elas nem se mexem, elas não se movimentam, elas estão penetradas, elas estão agarrando tudo que você está falando. Fome, fome espiritual, fome, um desespero pela palavra de Deus. E essa realidade comum, né, nas narrativas proféticas, tinha a ver com o juízo de Deus. O segundo elemento tinha a ver com a panela grande. Então pensa numa panela bem grandona. Essa panela, ela envolve pessoas, lugares, comunidade, igreja, ou um grupo de discipulado. Poderíamos dizer também uma célula. Pense em um ambiente com pessoas, uma panela bem grande. Na igreja também tem panelinha, você sabe disso, né? Aqui a tampa não encaixa. Diga glória a Deus. Essa casa aqui não tem panela com tampa. Tem panela, mas a tampa não existe. Amém? É tudo ao vivo, é tudo a cores. Você crê nisso? Você conhece essa casa? Porque eu não tenho panela, né? A gente está relacionando com, tenta, né? Com todo mundo. Mas a proposta é essa, uma panela grande, grupo de discipulado aqui, célula ali, pessoas que estão para estudar a Bíblia ali, pessoas que estão em comunhão aqui, vai pedir uma pizza, vai estar com um grupo, vai estar fazendo confra, está lá, é um movimento da igreja, mas é um grupo, é uma panela sem tampa, uma comunidade. A próxima imagem é a colheita da erva desconhecida. Então o texto mostra para nós que esses discípulos dos profetas, um deles, ele vai ao campo e sem conhecer o que ele está vendo, sem conhecer o que ele está pegando, ele pega aquilo, sem estudo, sem análise, sem filtro, sem verificação, ele pega aquela erva, aquele fruto, e ele traz e ele coloca na panela. Ele não mostra para ninguém na reunião, ele não diz assim, ó, consegui achar esse fruto aqui, essa erva aqui, alguém conhece isso aqui? Não. Ele pega o material, ele pega o produto e ele lança na panela. É interessante porque essa erva silvestre, coloquíntidas, traduzido por melões bravos, é uma planta, um fruto tóxico,
amargo. Em alguns casos, quando a pessoa experimentava isso, a língua, ela ficava adormecida. Já viu? Quem já teve cãibra? Nessa parte aqui, irmãos, cãibra na face, quem já teve? Faz assim, já teve cãibra aqui? Olha lá, alguns irmãos. Meu Deus do céu, é uma coisa horrorosa. A cãibra na perna é terrível, né? Já tem uns vídeos engraçados. Você fica doido, você grita. Então, quando a pessoa comia disso, a língua dela travava. Essa parte facial, ela começava a ficar paralisada. Por quê? Porque eram melões bravos, era um alimento tóxico, veneno. E vale lembrar que o discípulo de profeta que foi pegar o fruto, ele não conhecia. Ele sabia que era algo, mas ele não conhecia o gosto. Ele não conhecia aquilo que estava dentro daquela fruta, daquela erva, daquele produto. O próximo é o clamor de alguém, ou de alguns. Essa imagem sai no texto. A morte na panela. Homem de Deus, a morte na panela. E nós temos aqui algumas pessoas que, ao experimentarem aquele ensopado misturado com esse fruto venenoso, alguém, ao experimentar, dá um grito, porque ainda não tinha travado totalmente a língua dele. Então ainda havia a oportunidade de dar o grito. Lembra de Pedro? Pedro está descendo, está se afundando, e Pedro grita, socorro! Ainda não tinha mergulhado totalmente, por causa do medo, ele afunda. Então ele se afunda, mas ele não se afoga. Presta atenção nisso. E nós temos aqui o ponto central, que é o quê? Um veneno dentro da panela. Um veneno que ninguém conhecia numa comunidade. Um veneno que ninguém conhecia num grupo de discípulos de profetas. Um veneno que ninguém conhecia, que estava na comunidade, no grupo de discipulado. Tinha alguma coisa ali e não era boa. Por causa de um fato externo, houve alteração do alimento sendo preparado. E nós temos aqui uma contaminação em toda a comunidade. Presta atenção nessas imagens que saltam o texto. E a última, dividida em duas, farinha e a purificação. O profeta olha tudo aquilo, como líder, ele ouve a denúncia, ele fala assim, olha, eu tenho um remédio. O profeta Eliseu, ele não viu o discípulo de profeta indo, mas ele foi. Ele não viu o discípulo voltando, mas ele ouviu o grito daqueles que comeram o ensopado que estava envenenado. Às vezes nós não vamos ver, mas às vezes nós vamos ouvir. E o profeta Eliseu, ele, ao ouvir homem de Deus, quem é homem de Deus, sabe que é homem de Deus. Quem é mulher de Deus, sabe que é mulher de Deus. Tem homem de Deus aqui, amém? Amém. Tem mulher de Deus aqui, amém? Amém. Glória a Deus. E essa é uma casa que nós temos homens e mulheres de Deus. Então nós sabemos. Então eles estão com uma referência. Aquele líder é um homem de Deus. Aquele líder vai saber o que fazer. Só que eles não sabiam. E aqui, irmãos, existe uma coisa boa e ao mesmo tempo um problema. Porque muitas vezes nós somos os líderes e não ensinamos para o povo algumas coisas, porque queremos que as pessoas nos procurem. Eliseu não era assim. Mas há uma manipulação em que as pessoas se tornam escravas e reféns de um. E isso nós vamos denunciar hoje. Hoje a Bíblia traz essa denúncia a nós. Você não é para ser escravo e refém de ninguém, a não ser filho e servo do Altíssimo. Deus coloca lideranças, como eu estou aqui, pastora Débora, pastor Johnny, Edson, Vinícius e tantos outros que estão aqui na igreja. São lideranças que são aqui instrumentos para ajudar, contribuir, exortar, discipular, disciplinar, serem ferramentas de Deus, mas não somos donos de ninguém, de nada. Diga amém. Então, diante disso, o profeta pega a farinha e fala assim, olha, tem um remédio. Pega a farinha, coloca na panela, mexe.
Vamos jogar fora a comida. Não. É só trazer a farinha, purifica tudo. E o mesmo alimento, agora sem o veneno, faz o povo comer. Não há desperdício do que envolve comida, e você sabe disso. Não pode haver desperdício. Mas há coisas que você não poderia nem ter visto, muito menos ouvido e muito menos ingerido para o seu estômago. E hoje nós cremos que o poder dessa farinha espiritual vai se manifestar nesse ambiente aqui. E Deus vai trazer a libertação. Deus vai trazer essa falência do veneno sobre nós. Diga glória a Deus. Amém. Irmãos, de alguma forma a farinha ela serve para duas coisas. Ela absorve ou ela chupa a oleosidade. E quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei impressionado, porque você vai lembrar de quando que a pessoa coloca... Eu gosto de feijão com farinha. Alguém gosta de feijão com farinha? Eu amo. Então tem feijão, eu gosto muito de feijão, e eu coloco um pouco de farinha, vai virando, às vezes, só que a gente abusa na farinha, né? Aí fica o quê? Um tutu. Uma papa, né, James? Lá na churrascaria, não faz isso lá, que eu vou lá, hein? Tem lá. Aí você tem que fazer mais o quê? Vou colocar um pouco mais de feijão. Não é verdade, irmãos? Tiver um torresmo, uma linguicinha, né? Mas o quê? Ovo, ô glória. Você vai incrementando aí. Só que se você colocar mais farinha, o que faz com aquele líquido? Puxa. E não tem mais líquido, tem uma papa. Então a farinha, ela tinha, e tem essa finalidade até os dias de hoje. Ela sugava a oleosidade. Ela sugava aquela química do líquido, do ralo. Ela sugava isso. O outro fenômeno que aquela farinha neutralizasse, aquele veneno também. Mas o que temos aqui é uma intervenção divina, é um milagre. Pode sugar, pode tirar a oleosidade, pode eliminar o veneno, mas aqui Deus interviu na panela. Não tem como a gente negar uma coisa dessa. Então o que tem isso a ver conosco hoje, irmãos? O que essa série, Andando na Terra com a Cabeça do Céu, e a propósito, eu ouvi as mensagens, meu Deus, esses meninos estão, meu Deus do céu. Não é verdade, irmãos? Eu estou até ficando meio, será que tem que... Que eu fico maravilhado. Porque ouça os nossos pregadores, tá bom? Você tá ouvindo a internet? Ouça aqui, ó. Ouça aqui, tem palavra aqui, tem farinha aqui, amém? Glória a Deus. O que tem a ver hoje, irmãos? Andar na terra com a cabeça no céu. Por que eu tenho que andar na terra com a cabeça no céu? Para que o veneno não te mate. O que tem a ver essa aula de culinária que eu te dei aqui agora? O que tem a ver isso com a lição aqui com a Bíblia agora? E eu nem cozinho muito, cozinho um pouco. Em primeiro lugar, há inúmeras vidas atualmente sendo envenenadas e se envenenando enquanto tentam satisfazer as necessidades básicas da alma. Eu queria que você lesse isso aqui comigo. Dá para ler atrás? Vamos juntos? Há inúmeras vidas hoje sendo envenenadas e se envenenando enquanto tentam satisfazer as necessidades básicas da alma. E eu fui específico, alma. E por que isso? Isso acontece, irmãos, porque nesse texto aqui, nesse grupo de discípulos, a fome bateu. Você está fazendo uma célula, depois de 1 hora, 1h30, você vai estar olhando para a mesa, o que tem lá? Você começa a conversar com as pessoas num café ali na panificadora, e o camarada fala meia hora, você já está olhando já para aquela, né? Self-service lá, meu Deus, você já está assim já. Começa a roncar, dá fome, conversar também dá fome. Como já tem gente morrendo de fome aqui de manhã já. Eles estavam tentando se alimentar, sobreviver através da comida e se envenenaram. Esse grupo de discípulos de profetas, eles estão famintos, porque a realidade em volta também era fome, mas dentro também tinha fome. Infelizmente, hoje,
temos vidas fora e dentro das igrejas se envenenando. Por quê? Por tentarem satisfazer as necessidades básicas da alma. A nossa alma foi feita para Deus, irmãos. Nós encontramos plena satisfação no Senhor. E isso, para aprofundar mais, eu quero ler 3 salmos com você rapidamente. Salmos 42, 1 a 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Agora, olha o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser, diga assim comigo, todo o meu ser anseia por Ti. Aí ele continua, numa terra seca, exausta e sem água. Entenda, irmãos, que o salmista está colocando ser. Ele não está dizendo assim, todo o meu afazer, todas as minhas operações, todas as ações que eu estou tendo de execuções, isso tem sede de Ti. O salmista mostra o princípio, o salmista mostra a origem, o salmista mostra um fundamento, o meu ser, o meu interior. Há um gemido no salmista aqui. O meu ser precisa de Ti, não minhas necessidades, não minhas particularidades, não os meus anseios, não os meus desejos, não as minhas vontades, mas é o meu ser. E ele mostra aqui, irmãos, que o ser vem antes do fazer. Por isso diz a Bíblia, sede santos porque eu sou santo. É ser, para depois fazer as obras santificadas. Mas o último salmo aqui, que eu quero deixar, 62:1, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Precisamos entender que o próprio Jesus, irmãos, sabendo disso, ele vai afirmar que ele mesmo traria ou seria também a solução, as soluções essenciais para a vida humana. Quando ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Jesus diz assim, eu faço o pão da vida. Ele não vai dizer assim, eu faço água, eu sou a água da vida. Se você conhecesse com quem você está falando, você pediria água, e quando eu colocasse dentro de você um manancial, uma gota dessa água, de ti sairia o quê? Uma fonte da água da vida, e você nunca mais precisaria beber água do lado de fora, porque a água já estaria do lado de dentro. Então Deus não quer colocar água do lado de fora, Deus quer colocar uma fonte do lado de dentro. Deus não quer que você fique mergulhando e buscando água em tudo que é canto. Deus quer que você mesmo, você mesma, esteja tão alinhada com o céu e dizendo assim, Senhor, coloca esse manancial, essas águas ainda mais dentro de mim, faz transbordar em mim. Porque nunca é de fora para dentro, sempre será de dentro para fora. Mas quantas vezes nós entendemos que Deus não é suficiente em nós? Ele vai dizer que Ele é o vinho novo, eu sou o alimento, quem não se alimenta dele não vive. Diga assim comigo, quem não se alimenta da palavra, não vai viver. Não tem como. Precisamos entender de uma vez por todas que Jesus é a essência da nossa própria existência. Diga assim comigo, Jesus Cristo é a essência da minha existência. Irmãos, se nós não vivenciarmos isso aqui, se nós não alimentarmos dele, não viveremos a verdadeira esperança em lugar algum. O que nós temos hoje, irmãos, é um povo, muitas vezes, buscando os desejos da sua existência e aniquilando ou eliminando a essência. Então, tudo que serve, eu quero comer. Tudo que colocar na mesa, eu como. Tudo que oferecerem, eu quero. Não tem como verificar, não? Não tem como ser igreja de Bereia, vamos fazer umas análises, vamos para a Bíblia, não, come, vai comendo. Por quê? Porque a minha alma tem um desespero, as minhas necessidades básicas da alma. Aí você vai comendo, aí nós vamos comendo, e vamos comendo, e a gente elimina a essência. Olha o perfume, a essência do perfume, ninguém fala a fórmula para ninguém. Conversa com o dono da Boticário.
Conversa com a Avon, conversa com esses perfumes caríssimos, essas colônias francesas, se eles ficam divulgando na internet, prepare desse jeito, faça desse jeito, não faz. Você vê no rótulo da Coca-Cola, que não serve para nada, mata nós ainda. A gente está comendo, está bebendo. E nós gostamos. Ô, praga, né, irmãos? Eu estou tentando me libertar, mas os meus amigos não me deixam. Se não nos alimentarmos dele, você vai viver pela sua existência só. E o que eu digo aqui nessa manhã, irmãos, é muito sério. Por quê? E com amor, claro, né? Porque nós somos um povo, irmãos, que tem necessidades básicas. E você vai ver isso aqui. Nós somos gente que dá meio-dia, se não tiver um prato de comida na tua frente, você já está nervoso. Jejuamos agora, eu espero que você tenha feito o jejum, eu espero. Mas tem gente que não consegue jejuar 8 horas. Tem gente que não consegue jejuar 12 horas. Tem gente que não consegue jejuar 24 horas. Pastor, é um tsunami. Isso é carne. Você consegue sim. Você está priorizando a tua existência e não a essência. Por quê? Porque a essência jejuou 40 dias na água. E eu falei para Deus, Deus, eu vou chegar lá. 26, me espere. Porque eu comecei a esticar mais o meu período de jejum nos últimos anos. Vai chegar uma hora, irmãos, eu tenho certeza disso. Quando a gente olha para esse fundamento da palavra, a essência, ela nunca vai servir à existência. Mas a existência precisa ser submissa à essência. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Por isso, irmãos, nós temos buscado as ações de Deus, e às vezes nós temos buscado o ser Deus. Existimos, agimos, operamos, mas o nosso fundamento essencial precisa ser e continuar sendo Cristo. A igreja, ela precisa buscar o ser e não as operações apenas. E quando eu escrevia esse pedaço aqui, muitas vezes eu vejo a igreja fazendo isso nos nossos dias. Ela busca as operações dos milagres. Ela vai buscando os efeitos, ela busca as ações externas, é o som, é a tela, é a câmera, são os equipamentos muitas vezes que têm uma finalidade que era para ser de existência. Isso aqui existe, isso aqui tem alguma coisa de funcionamento, mas essência não é. A essência é muito distante de tudo isso. Quando eu olho para isso muitas vezes, eu vejo que nos emocionamos com efeitos, que um ser está por detrás de uma máquina, e isso mexe com a gente. A igreja não foi levantada primeiramente para operar, a igreja foi levantada para ser um agente. A igreja, irmãos, presta bem atenção nisso. Eu sei que isso mexe com a gente. Isso vai dando meio que coceira. Mas a ideia aqui do texto é dizer para nós o seguinte: a igreja que opera antes do ser, ela vai cair. Éfeso caiu. Você abandonou o primeiro amor porque vocês foram só operantes e não essência. Uma casa, uma família que só opera. Cadê a essência? Não tem essência. Qual é a essência, pastor? Cristo. O que Cristo ensinou? Fundamentos. Maridos, vocês vão amar suas esposas. Se isso não for essência, você trabalha para colocar assim, eu trabalho e coloco comida na mesa. Pois é. Mas cadê a essência? Cadê o amor? De você pegar na mão da sua esposa, e você dar um abraço nela, e você dizer assim, o que você precisa de mim hoje? Eu estou aqui, olhar nos olhos dela assim, como você é especial, eu tenho orgulho de ser casado com você, como você é demais. Essência. Porque não está produzindo algo, mas só do ser está. Quem está entendendo isso aqui, amém, irmãos?
é igual a presença e a presença manifesta. Nós temos um povo hoje que só quer a presença manifesta, e eu já fui esse, tá? Presença manifesta, tem que girar, capotar e tal, e vai, e vem, e vai, e vai. E a gente idolatrou a presença manifesta, mas nós somos um povo que estamos voltando para a origem. Não tem manifestação, damos glória. Não tem milagre, damos glória. Não tem prodígios e maravilhas, damos glória. Por quê? Porque a presença dele é real. E se ele nos der graça e nos presentear, louvado seja Deus, que cego vê, que paralítico anda, que câncer vai embora. Eu creio nessas operações, mas Deus está chamando a gente aqui, esse ano, para o próximo ano, assim, volte para a essência mesmo. Uma igreja madura não caminha pelos afazeres de Deus, mas por um relacionamento íntimo, profundo e crescente. O que é ser discípulo? O discípulo olha para o mestre, ele tem um compromisso implacável com a palavra do mestre. Era isso que os discípulos faziam, que Cristo queria ensinar. Olha, eu vou ensinar para vocês, e vocês vão ter um compromisso implacável com a minha palavra. Mas, irmãos, por vezes, vemos pessoas correndo para matar a sede, matar a fome, de encontrar respostas, refúgios, de encontrar conforto, de encontrar paz, felicidade, encontrar graça, sentido, encontrar o rumo, encontrar fé, encontrar Deus, na busca de poder e superação. Uma mão vem, uma mão vai, alguém chega, alguém sai de perto, e nós vamos buscando esses alimentos, e infelizmente, irmãos, muitos vão se machucando, e se auto-envenenando, ou sendo envenenados. Quais seriam as aplicações disso aqui? Exemplos práticos para nós aqui nessa manhã. O que muitos estão procurando hoje, por exemplo, quando um parente morre. Morreu. Tristeza, dor. Isso eu vejo. Eu atendo pessoas, às vezes, da igreja, eu atendo pessoas que ainda não são cristãos, que não conhecem Jesus. Eu converso com pessoas, e às vezes eu ouço isso. A pessoa morreu, e aí bate a saudade, bate a dor na alma, necessidade da alma, básica da alma. Um pai, uma mãe, um filho, uma tia, um parente próximo, alguém que era uma referência, alguém que você amava, que você se entregava. E aí aparece essa fome, porque eu gostava tanto quando ele estava aqui. Eu queria tanto falar com ele, com ela, eu queria tanto. Aí aparece alguém do nada e fala assim: eu consigo resolver essa fome que você está passando. Eu consigo colocar um alimento na sua necessidade básica da sua alma. Como é que você faz isso? Eu vou te levar num lugar, e você vai conseguir falar com o seu pai que já está morto. Aí ela está tão carente, ela está tão desesperada, ela está com tanta saudade, que ela entra naquela casa, ela entra naquele lugar e fala assim: eu quero falar com o papai, eu quero falar com a mamãe, eu quero falar com o filhinho, porque o filhinho nasceu e levaram ele morto 3 anos, um acidente de carro, eu não consegui me despedir, eu quero me despedir do papai, da mamãe, da filhinha, eu quero falar de novo com ele. E aí aparece alguém e oferece essa mesa, esse banquete, só que é veneno. Por causa de um alimento que vem, de uma necessidade básica da alma, essa pessoa senta na mesa, essa pessoa começa a se alimentar, ela começa a buscar esses alimentos, e ela começa a comer, e ela vai se deliciando, se lambuzando da trepadeira, dos melões bravos. Ela vai comendo, isso vai entrando, vai entrando, vai entrando. E ela, pensando que está se alimentando daquilo que é bom, ela se torna uma escrava, ela se torna uma refém, ela se torna uma dominada por um veneno. Como é que você tira isso? Eu posso dar outros exemplos. Drogas. A pessoa está com dor, e ela precisa de descanso. Ela está em depressão, ela está numa fadiga emocional, ela está desesperada, é muita forte, é muita frustração, eu perdi, houve morte de novo, e isso vai me dominando, e alguém te oferece uma maconha, uma cocaína,
sexo ilícito. E aí você fala assim, nossa, isso aqui agora vai me satisfazer. E aí você experimenta, e aquilo entra, mas é veneno, e mata. Quantos velórios eu já fiz, quantas visitas eu já cheguei, e o jovem preso no vício. E não tem uma mão humana que consiga arrancar o vício, e consiga arrancar isso que entrou no primeiro caso que eu te falei. Não tem mão humana que arranque. Isso vai entrando, se torna refém, é o alimento, é o veneno. Sabe, irmãos, meu pai tem uma tia, ela foi casada com o irmão dele. Eu tenho uma tia, e ela é casada, né, com o cunhada do meu pai. E ela foi consagrada desde a infância a São Cosme e São Damião. A mãe dela era uma mãe de santo, e a mãe dela pegou o sangue de animais e ofereceu, ela bebeu, e ela foi consagrada a São Cosme e São Damião. Se você lê quem foi São Cosme e São Damião, você fica em choque. Porque não tem nada a ver com isso. Se eles estivessem vivos, eles estavam quebrando tudo. E diante desse cenário, o pai, ela tinha vícios para satisfazer, e na verdade ela foi aprisionada. Um dia, eu nunca vou esquecer isso, eu tinha os meus 13 anos, 14 anos, e a gente está sentado à mesa, e eu estou vendo que ela saiu do banheiro, e ela foi para a mesa. Quando ela sentou à mesa, prato de comida feito, ela comeu 3, 4, 5 garfadas, ela simplesmente levanta e sai correndo para o banheiro. Meu pai grita da mesa, em nome de Jesus, parem! E ela travou na porta do banheiro. A gente foi andando até ela, e ela liberta, o demônio ia e voltava, ela libertou, ele saiu naquela hora, voltamos ela para a mesa, ela começou a chorar, ela foi tirando os cigarros do bolso e chorando. Eu estou escondendo os cigarros, eu não aguento mais, eu quero sair disso, eu não aguento. E foi colocando um monte de cigarro na mesa. Escravidão do fumo. Uma semana. De um sábado, de um domingo até outro domingo, ela ficou lá em casa. Nesse segundo domingo, era dia de São Cosme e São Damião. Eu acho que é 30 de setembro, se não me falha a memória. E ela estava lá. E nós estávamos na igreja. Presta atenção nisso, o poder da igreja. O pai coloca a igreja de pé. E nós começamos a cantar, não há Deus maior. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aquela mulher sai da fileira da frente, e ela corre e vai até a porta. Eu falei, em nome de Jesus, ela para. Volta. Hoje é o dia da tua libertação. A minha tia, depois daquele domingo, experimentou a libertação gloriosa de Deus, porque Deus colocou farinha no seu coração. Isso vai começar a acontecer nos nossos dias aqui, irmãos. Pessoas que estão envenenadas, drogas, prostituições, pessoas que entraram em casas sendo alimentadas com aquilo que é amargo, aquilo que é escravidão, aquilo que vai deteriorando, mas há um alimento sendo colocado hoje na mesa. Esse alimento vai ser a farinha, esse alimento tem conteúdo transformador, e vidas sairão do inferno direto para o céu. Você crê nisso? Pessoas que procuram cura com seus laudos médicos. Eu tenho aqui uma enfermidade, estou desesperado. Irmãos, pessoas perguntam, pastor, como é que pode? A pessoa foi lá no lugar, ela foi curada. Ela pode ser curada até no físico, mas o espírito está aprisionado por Satanás. Satanás tem poder, irmãos, ele tem autoridade. Então preste atenção no que eu estou dizendo hoje. Satanás tem poder, não tem autoridade. Satanás recebeu autorização de Deus para mexer na família toda de Jó. Então ele não tem autoridade, ele só tem liberação. E é diante disso, irmãos, que muitos estão procurando seus laudos, estão indo em alguns lugares, estão colocando toda a sua expectativa, que a fome dele é o que? A cura. Ele está doente, então ele vai até aquela pessoa, ele vai até aquele lugar, e ele fala assim, olha, o que for preciso eu fazer, eu faço. E ele faz. Só que ele se torna escravo. Ele volta até curado do físico, mas lá onde foi o envolvimento, ele está escravo, irmãos. Prosperidade, carência emocional,
por vezes, ambientes religiosos. Pessoas hoje que estão carentes emocionalmente, então elas também têm fome. Então eu falei assim, eu estou tão desesperado por ter um homem, por ter uma mulher, que eu quero aquele, eu quero aquela. Aí você tem nos postes hoje, a amarração do amor. Alguém já viu no poste? Algum poste? Fale assim com a mão. Você sabe, é aquilo ali. Aí ela entra em contato com aquilo, aí ela vai até aquele lugar, e ela consegue alguém. Só que ela se tornou escrava, porque o veneno entrou. Eu quero ficar rico de qualquer jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ela até fica rica, mas ela fica pobre espiritualmente, miserável. Por quê? Porque ela vai lá e ela passa pelos processos. É a fome, irmãos. Tem gente com a necessidade básica da alma, está gemendo, está desesperado. Eu quero resolver o meu problema. O que eu faço? Bem, a pergunta que eu me fiz é, por que os discípulos de profetas comeram? São discípulos de profetas. Por que eles se alimentaram daquilo? Olha só, irmãos, o verso 39 na NVI, 4:39, segundo Reis. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Na versão árabe, o finalzinho é, visto que não as conheciam. Por que se alimentaram? Porque sabia que era um fruto, mas não conheciam o fruto. Uma coisa é saber, outra coisa é conhecer. Eu sei que se come, mas eu não tenho conhecimento do que tem dentro. Eu sei que é uma fruta, mas eu não sei os efeitos que serão causados ao ingeri-la no meu estômago, na minha vida espiritual. Eu sei que se come, comestível, eu sei que deve ter um sabor muito bom, porque é um fruto. Até porque Deus não vai colocar um fruto contaminado na terra. Não colocou, mas o pecado chegou, e aí contaminou tudo. Foi quando Deus estabeleceu para Eva e para Adão, vocês vão comer de tudo, menos daquele fruto. Deus estabeleceu uma ordem, mas a necessidade fez isso. Eu vou falar isso agora. Diga assim comigo, igreja, uma coisa é saber, a outra coisa é conhecer. O meu desejo com a igreja hoje pela manhã é que a igreja não fique só buscando o saber, mas a igreja conheça. E aí vem o segundo ponto. Hoje, inúmeras vidas estão sendo enganadas, envenenadas, contaminadas, adicionando alimentos venenosos na panela por falta de conhecimento, visto que não conheciam. Essa palavra conhecer, irmãos, no hebraico, ela tem uma conotação, quase 100%, intimidade. E Sara conheceu Abraão, e Abraão conheceu Sara. Você tem um relacionamento íntimo, de sangue. Quem se envolve com uma pessoa intimamente, tem aliança de sangue. Não é só quando a pessoa é virgem. Se ela ainda não existe, vai ter contato, vai ter intimidade, tem situações de sangue ainda. E é quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que o casal, a família, ela é um alvo para que a intimidade do veneno deturpe a intimidade que Deus criou. É por isso que você tem hoje o quê? Orgia, prostituição, filmes eróticos, vídeos eróticos. Você vai tendo todo esse lixo para difamar e trazer esse veneno para onde? Para o lar. Eu não vou entrar em algumas coisas aqui não, irmãos, que eu não tenho tempo. Mas perguntas que já chegaram. Pastor, posso ver filme desse jeito? É coisa assim, de outro mundo. E por que que? Porque tem fome na alma. Tem um desespero. Jesus traz a verdade sobre eles, sobre o alimento, mas ele exorta a multidão e seus discípulos quanto aos alimentos contaminados e envenenados. Olha o que tem em Mateus 7, 15 e 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Olha aqui o disfarce. Mas por dentro
O veneno está lá, irmãos. São lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Porque pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Irmãos, infelizmente, em muitos lugares hoje no Brasil, No Brasil, se o que for falado em nome de Deus, todo mundo adiciona na panela. Tem hoje igrejas com textos diversos, Contextos diversos. Falou em nome de Jesus, o povo está aceitando. Falou o nome de. E por vezes, só o nome de Jesus é usado, mas a palavra não é conhecida. Presta bem atenção. Hoje nós vemos um contexto em que há pessoas que estão falando o nome de Jesus, falando da Bíblia, mas o contexto, a origem, a motivação é veneno. Eu estou alertando essa casa. É minha função fazer isso. Nós estamos entrando em situações que as pessoas dizem assim, mas é de Deus, e não é de Deus, só está usando. Está usando. Não é usar o nome de Jesus, é viver o Jesus da Bíblia. Não é só falar da Bíblia, é andar como a Bíblia manda eu andar. Não é só falar de fé, é caminhar em fé. Não é só falar de transformação, mas é dar frutos de transformação. Não é só dizer que ama, mas é amar na verdade. Não é só dizer que honra, mas é honrar de verdade. Não é falar que busca, que ora, mas é revelar uma vida de oração de verdadeira busca. Por isso que Mateus 7:21 vai dizer isso: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticam o mal. Ou seja, haverá um dia, amada igreja, que Cristo não vai só dizer o sondar externamente, Ele vai dizer assim: vocês usaram o meu nome, mas nunca revelaram o meu nome. Isso é sério, igreja. Tem gente brincando de ser igreja, está fantasiado de crente, mas por dentro está aqui, Não basta respeitar o nome de Jesus, irmãos. Irmãos, o diabo respeita o nome de Jesus. Precisamos revelar o Jesus da Bíblia, sermos cartas vivas. Conteúdo dentro de nós tem que ser a palavra. Nós temos que imprimir o que tem que sair do computador aqui, do recipiente, da panela, imprimir no outro a Bíblia. Você pode dizer um amém comigo? Hoje, nós temos filhos mais velhos dentro da casa do pai, envenenados. Temos filhos hoje, como o filho pródigo, está dentro da casa do pai, mas está envenenado. Tem filho mais novo indo embora, porque achava que a mesa era indigna, que a mesa não tinha alimento próprio, que a mesa não tinha alimento saudável, então ele vai comer comida de porcos. E aí, irmão, sabe qual é a grande dor? É que tem gente se lambuzando e com força. Irmãos, por que eu preparei esse irmão? Porque eu estive em um lugar e eu vi isso. Homem dando mortal para tudo que é lado. O homem cheio de... E eu estou sentado. E aqui dentro está assim. Não sou eu que estou falando. E como é que você confronta? Como é que você denuncia? É muito temor, irmãos, que eu falo. É uma pirofagia. É um show pirotécnico. Porque o povo, irmãos, quer se alimentar muitas vezes disso. Eu estou falando do povo, eu estou falando do contexto global. Tem gente que só quer se alimentar disso.
Aí, irmãos, quando a gente levanta uma obra, e a gente semeia, e a igreja vem, e a gente é sério, e a gente fala da palavra, e a gente está aqui unido, a gente fala de fervor, de oração, de fogo, de palavra, a gente fala do óleo, a gente fala da presença de Deus, manifestações, a gente começa a falar disso, irmãos, tem gente que começa a se coçar, por quê? É Deus, não quer te fulminar, é Deus falando assim, eu te achei, eu quero extirpar esse veneno que está aí dentro. Deus não quer te expor para a destruição, Deus quer expor esse veneno na panela que colocaram em você, ou que você ingeriu, para tirar isso, fazer você ter uma vida livre, uma vida liberta, ser livre em Cristo, saltar de alegria, viver coisas novas no Senhor. É o odre novo para o vinho novo, é o odre novo para o vinho novo, é o odre novo para o vinho novo, e hoje o odre novo vai estar aqui, e o vinho novo também. Pastor, o que eu faço com tudo isso? Fala assim comigo, joga, mas fala igual crente, fala assim, joga farinha na panela. Vamos falar de novo, joga farinha dentro da panela. Fala para 3 pessoas, você vai jogar farinha hoje na panela. Quase que eu trago a farinha. Irmãos, eu às vezes sou literal, para a imagem ficar no coração muitas vezes. Eu fui criado assim, tá bom? Não é pecado. Já joguei água, todo mundo sabe. Só não joguei fogo porque não sabe o que vai acontecer, né? Não sou João, o apóstolo, né? Barril de óleo quente viveu. Eu não sou Joãozinho. Mas eu pensei na farinha. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Você quer que o povo vá embora com essa farinha aqui? Porque essa farinha aqui é farinha branca, fazer bolo, fazer torta, fazer isso ele. Fazer lá um filé, né, com lambuzado lá na farinha, cheio de óleo, né? O assembleano gosta disso, né? Óleo, né, e farinha. Pastor, o que a gente faz? Vamos botar farinha, irmãos. Jogar farinha dentro da panela. Jogar farinha dentro da panela do recipiente contaminado e envenenado. Por quê, pastor? Porque a farinha é feita de trigo. E hoje, nessa manhã aqui, nesse domingo, eu quero te reapresentar quem é o trigo. Porque se o grão de trigo cair na terra, ele tira o veneno da terra. Porque se um grão de trigo cair numa panela, ele arranca o veneno da panela. E quem é esse trigo? O homem mais notável, o leão da tribo de Judá, o rei sobre os reis, Senhor sobre os senhores, nome sobre todo nome. Ele é fiel, Ele é vitorioso, Ele é graça, Ele é amor, Ele é incomparável, Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é arquiteto, Ele é soberano, luz do mundo, manancial, pão da vida, fonte da água da vida, vinho novo, ressurreição. Ele é cura, Ele é o milagre, Ele é a vida abundante, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o governo inabalável. E o seu reino não terá fim. Ele é consolo, alegria exuberante, Pai da eternidade, príncipe da paz, e mestre, Senhor e Salvador. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus precisa estar dentro da panela, irmãos. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. João 3, 14, 18. Como é que eu destruo esse veneno, pastor? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna.
Você conhece essa história? O povo estava sendo picado pelas serpentes, e o veneno da serpente estava matando os filhos, o povo de Deus. Então agora Moisés recorre a Deus, e Deus fala assim: Moisés, pega uma serpente dessa, de bronze, faz ela ficar de bronze, levanta ela. Todo aquele que foi picado vai olhar para essa serpente e será curado. Aí João vem e escreve: do mesmo jeito que Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, e todos ao olharem para ela eram curados, eu vou levantar o meu filho naquele madeiro. Ele, quando todos olharem para ele, ao olharem para ele, essa farinha, esse trigo, o efeito do veneno vai ser aniquilado pelo antídoto que se chama Jesus de Nazaré. Tem conserto, tem como restaurar, tem como consertar os corações dos recipientes hoje. E nós olhamos para isso e nós percebemos que o maior desejo dele é que a gente coloque a farinha na panela. Irmãos, o veneno tem destruído famílias, igrejas, lideranças, pastores. O que está faltando, pastor? Farinha. A gente tem que botar farinha na panela. Por que está faltando tanta desunião, falta de respeito, desonra? Está faltando farinha na panela. Por que eu abandonei chamado? Por que eu não sirvo mais? Porque tem veneno aí, irmão. Quando você está sem veneno, as pessoas não te chamam, você se apresenta. Quem está com veneno ainda está ali, tem veneno. Eu fui frustrado lá no endereço tal, me machucaram lá, o líder tal, aquilo lá. Hoje a farinha vai entrar na panela. Você não vai ficar sem viver a vida com Deus por causa do veneno, só se você quiser. O que a gente faz, pastor, com tudo isso? Minha vida, eu agora estou aqui, pastor, me envolver com tudo que o senhor falou. Eu não conhecia. Eu fecho, irmãos, eu fecho. Conhecer não é saber. Irmãos, a igreja hoje está fanática por YouTube. As caixinhas de pergunta não param, já são anos, porque o povo não quer ler para aprender. O povo quer consultar. Está entendendo a consulta? Se torna escravo das telinhas. Eu não sou contra, mas a gente se torna refém, irmãos. Tem um vídeo no YouTube do Douglas Gonçalves. Pare de assistir, de ver YouTube. Mensagem no YouTube, por quê? Ele é contra? Não, nem eu. Mas irmãos, Deus não quer que você aniquile isso aqui, ó. E não é só saber, é conhecer a palavra. O que hoje, irmãos, o inimigo está usando? Vá para as mídias, se alimente das mídias. E você vai se alimentando da mídia, o que vai acontecendo? Você vai se comparando. A mulher que tem veneno dentro, ou a mulher que tem necessidades básicas, ela vai para a mídia, para a internet, para o Instagram, e ela começa a ver as outras, e ela fala assim: está vendo? Eu tinha que ser desse jeito. Aí começa o veneno a entrar. Aí você fala assim: eu vou fazer um monte de plástica, eu vou fazer um monte de cirurgia, eu vou fazer um monte de procedimento A, B, C, 500 procedimentos. Eu sou contra, não faça, mas não deixe que isso seja o Senhor da tua vida. E se nós voltarmos para cá, você quebra, você destrói o efeito do veneno. Você pisa na cabeça da serpente. Pastor, como é que eu piso na cabeça da serpente? Se eu pisar, irmãos, eu vou morrer. Mas ele fala assim: sobre os teus pés eu coloco as sandálias da salvação, e sobre a tua cabeça eu coloco a salvação, o capacete da salvação. Sobre o teu peito eu coloco o escudo
É por isso que as emoções não podem nos governar. Por quê? Porque você tem o escudo e você tem a armadura. E por que entra, pastor? Porque está frouxo o cinto. O cinto da verdade está frouxo. Então hoje eu quero que a igreja fique de pé, por favor. O que a gente faz agora? Eu queria que a gente terminasse esse culto no altar. Você entende que você precisa pôr farinha aí? Na sua vida, no seu casamento, na sua paternidade, na sua liderança. Deixa o seu lugar vir para cá.